Seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um. O objetivo do Somos Mais Que Um é discutir trilha de carreira, né, aquilo que a pessoa desenvolve ao longo da vida, que se transforma não só na sua carreira, mas também na sua vida, né? Porque eu acho que a nossa vida e a nossa carreira são mais ou menos a mesma coisa. As pessoas às vezes acham que dá para separar a carreira da vida, mas não dá, não é uma vida só. E hoje eu vou receber uma pessoa muito interessante aqui, uma pessoa que estava ansioso para conversar com ela, porque nós vamos falar sobre protagonismo de carreira. E eu estou recebendo aqui a Camila Negro. Tudo bem, Camila? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Eu vou te explicar por que eu estava ansioso. O primeiro livro que eu lancei na minha vida, daquele ali, ó, chama Não Deixo a Vida Me Levar, A Vida Levo Eu, pela editora Saraiva, lá em 2009, ele fala de protagonismo. Uma das coisas que eu falo no livro é, você tem que tomar as rédeas da sua carreira. É você que toma a decisão. Então, quando nós definimos esse tema naquele nosso bate-papo, eu falei, bom, esse vai ser um tema interessante, que é algo que eu acredito bastante. Então, eu vou pedir para a Camila se apresentar um pouco, contar, e você já pode, Camila, começar a contar um pouco da sua história, já que vamos falar de protagonismo, né? Sim. Você falar um pouco dessa sua história. Vamos lá, então. Bom, na verdade, eu vou só dar uma pincelada do de trás para frente para chegar onde eu preciso. Tá bom, lógico. Então, o protagonismo na minha carreira, ele chegou há pouco tempo, na verdade. Então, quando eu optei lá nos meus 17 anos em fazer o curso de psicologia, né, não teve protagonismo algum naquele momento. E aí vocês vão entender um pouquinho por quê. Eu, na época, estava perdidíssima, acho que como a maioria. Gente, eu sempre falo, como é que você escolhe uma profissão aos 17 anos de idade? É muito cedo. Eu sempre falei isso também, é muito cedo, é uma responsabilidade tão grande, e você tá tão imaturo para falar, pro resto da minha vida eu vou fazer isso. Tem pressão da família, tem pressão da sociedade, exatamente, tem pressão daquelas revistas ou reportagens que falam, profissões do futuro. O que mais paga, aí a pessoa vai lá pelo que paga melhor, e aí não tem nada a ver, enfim. E aí eu sei que na época eu fiz lá o tal do teste vocacional, e na época deram 3 resultados, né? Direito, psicologia e publicidade. Falei, beleza. De certa forma, humanas, né? Falei, beleza. Direito, eu eliminei de cara, porque eu falei, gente, eu não tenho memória, eu não vou decorar aquele tanto de lei, não vai dar certo. E aí eu optei por publicidade. Porque na época eu tinha um colega que fazia, e aí ele me contava das aulas, eu falei, vai ser legal, vou fazer isso aqui. Escolhi e tal, e aí me matriculei em publicidade. Quando ia para começar as aulas, meu pai me chamou, e aí ele falou assim, olha, filha, se você fizer publicidade, eu não tenho condições de te dar uma agência de publicidade, porque a gente não sabia para que servia isso, né? Só sabia que servia para uma agência. Sim. Mas se você fizer psicologia, a gente pode abrir uma clínica. Eu falei, é isso que eu quero. Vou fazer psicologia, porque eu quero ser dona do meu negócio. Sim, não era nem pela psicologia. Não era pela psicologia, ela era para ser dona do meu negócio. E aí fui, fiz, me frustrei muito durante a faculdade, porque não era aquilo. E aí, no meio do caminho, eu sabia que o que eu queria, eu sabia assim, né, naquela época, que o que eu queria era medicina. Mas eu falei, eu não vou passar em medicina, não vai adiantar, meu pai não vai me pagar o curso na particular, então vai isso aqui mesmo, tá ótimo. E aí, o que eu fiz? Sagaz que sou. Fiz uma especialização em psicologia hospitalar. Falei, pronto, pelo menos estou dentro do ambiente médico. Exatamente, eu tô aqui nesse rolê e vai dar tudo certo. Sim. Doce ilusão. Sim. Doce ilusão, porque daí eu fiz essa especialização lá no INCOR, em São Paulo, e aí todo mundo, nossa, que legal, no INCOR, tá, e eu assim, ai gente, que legal, né, tô adorando. E aí, beleza, me formei e fui trabalhar em Jaú, no Hospital do Câncer, no Amaral Carvalho. E aí lá foi a minha maior frustração da vida. Por quê? Não pelo trabalho em si, mas porque eu falo mesmo que eu não via o resultado do meu trabalho, porque eu atendia pacientes em cuidados paliativos. Então, eu tinha um momento que meu trabalho ia parar, ia acabar, e aí o meu trabalho voltava-se para os familiares desse paciente. E aí eu sempre falo que assim, eu tinha uma satisfação pessoal muito grande, mas não era aquilo que eu queria para minha vida profissional. Exatamente. Eu falava assim, gente, não é isso ainda, não tá certo. E aí lá mesmo no hospital eu comecei a trabalhar com avaliação para pacientes candidatos à cirurgia bariátrica. Sim. Que já era um público completamente diferente. Completamente, tudo, né? Tudo, o processo, tudo diferente. E foi aí que eu me encontrei. Por quê?
Porque eu comecei a identificar que era um negócio que tinha começo, meio e fim. Eu aplicava testes, eu tinha resultados. Você viu o resultado final. Exatamente. Aí eu comecei a pensar, falei, gente, talvez eu goste desse negócio de processo. Talvez eu goste de um negócio que tenha começo, meio e fim. Então, talvez terapia, uma clínica não seja para mim, um hospitalar não seja para mim, mas esse negócio aqui de avaliação eu gostei. Uhum. E aí fui e tal. Aí a vida me levou a me mudar daqui de São Paulo, eu fui morar em Salvador, e aí eu falei, já que eu estou mudando de cidade, de estado, de vida, vou mudar de vida profissional. E aí, quando eu fui para lá, eu comecei a trabalhar com recrutamento e seleção, especificamente, numa consultoria. E aí eu me achei. Sim. Por quê? Tinha começo, meio e fim. Eu tinha um resultado para apresentar para o meu cliente, para o meu candidato. E, de alguma forma, eu tinha uma satisfação pessoal, porque, para mim, eu estava cuidando daquela pessoa. Sim, porque eu falo que eu passei de dar notícias ruins para dar notícias boas. Você foi aprovado, parabéns, você está empregado. Uhum. E aí que eu comecei a minha jornada dentro do RH. Do RH. Deixa eu só pegar uns ganchos, porque você já deixou um tanto de gancho aqui, muito legal. Quando eu pensei, né, o podcast, eu tenho um filho de 16 anos, e a gente discute muito a questão da carreira. Legal. E eu sempre falo com ele assim, eu não tenho que opinar. Você tem que tomar a sua decisão. E eu sempre falo para ele também, não fique louco achando que você tem que acertar primeiro, porque você não vai acertar. E quando esse aqui é o 13º episódio, de todas as pessoas que vieram aqui, só uma que falou assim, não, eu escolhi minha carreira aos 17 anos, eu fiz minha faculdade, e é isso que eu faço até hoje, e eu amo o que eu faço. Legal. Uma pessoa. Todas as outras contaram a mesma história que você contou. A gente escolhe por pressão, você escolheu por uma pressão de mercado e uma pressão de família, foi por um caminho, tentou aquele caminho, tentou se achar dentro do caminho, e a gente tenta isso, né? Uhum. E de uma hora para outra você fala, não é nada disso. É algo completamente diferente do que eu quero. E um outro gancho importante que você deixou é isso, né? Eu também tenho uma característica parecida com a sua nesse sentido. Eu gosto de projeto porque acaba e eu começo uma coisa nova. Exato. Completamente nova. A coisa da rotina acaba comigo. Eu não aguento. Eu sou desse time aí. Exatamente. E uma coisa importante que você falou, né? Eu dou aula em faculdade. E eu vejo muitos alunos, né, no meio do curso. Ontem eu estava conversando com alguns alunos. No meio do curso, o aluno falou, não era isso. Não era isso que eu queria. O que eu estou fazendo? E eu falo, cara, muda. Porque, na verdade, e aí é um ponto principal que eu quero pegar com você a partir de agora, é o seguinte, nada é perda. O que você aprendeu no hospital, o que você aprendeu naquele segundo momento, foi muito importante para você no que você faz hoje. Né? Porque você conheceu outros lados das pessoas que agora, talvez no recrutamento e seleção, sejam fundamentais para que você possa escolher a pessoa. Né? E é interessante, eu já entrevistei algumas pessoas de RH aqui, porque é legal entrevistar a pessoa de RH, porque a pessoa tem a carreira dela e fala também da carreira dos outros, né? E o RH tem uma característica interessante. Você tem muito psicólogo, principalmente em recrutamento e seleção, mas também você tem muito educador na área de treinamento e desenvolvimento, você tem advogados e contadores na área de departamento de pessoal. Então é uma área muito rica de experiências diferentes. E aí eu queria pegar esse gancho com você dessa transformação, né? Você vem do hospitalar, você passa por um outro momento também na psicologia, chega no RH com uma coisa completamente diferente, e aí você descobre esse conceito de eu tenho que direcionar minha carreira. Então me conta agora essa experiência do RH depois que você se descobriu. Perfeito. Bom, aí quando eu ingressei lá no recrutamento e seleção, como que eu me descobri? Eu comecei fazendo isso, né, somente recrutamento e seleção, mas eu tinha sede demais. Eu falava assim, poxa, eu sei que o RH tem tanto mais coisa para fazer, eu quero mais. Eu quero aprender outros subsistemas, eu quero fazer outras coisas e tal. Aí mudei de emprego, onde eu era uma analista generalista, e lá eu falo que foi assim, a melhor experiência da vida, porque eu tinha a possibilidade de acertar, de errar, de sugerir, de implantar, enfim. E ali eu me desenvolvi realmente como uma analista generalista.
voltei para São Paulo e aí eu comecei a trabalhar em uma empresa com foco em treinamento e desenvolvimento. E ali eu me achei de verdade. Que já é outro subsistema do RH. Que é outro subsistema. São outras competências, outros conhecimentos. Exatamente. Quando eu comecei no treinamento, eu falei, gente, era isso a vida inteira. Meu negócio é palco. Meu negócio é estar aqui na frente. Meu negócio depois, com o tempo, eu entendi que eu gosto desse. Eu falo que eu gosto de carregar o colaborador. Então, sim, desde a entrada dele até o acompanhamento desse desenvolver mesmo, né? Dele adquirir competências, de ver a pessoa ser promovida e chegar, Camila, você não sabe. Não sei. Isso, para mim, é o melhor dessa situação toda, assim, né? Enfim, e aí foi isso. Hoje eu tenho a minha empresa, hoje eu tenho uma consultoria, onde a gente atende a todos os subsistemas, todos os tipos de clientes, e o que me trouxe, né, para essa consultoria, para essa nova vida, vamos dizer assim, né, para o empreendedorismo, aí foi o meu protagonismo. Aí ele chegou de fato, e eu falei, não, agora chega, por quê? Na minha consultoria, o nosso propósito é inspirar e impactar positivamente as pessoas e as organizações. É isso que a gente vive, é isso que a gente respira, e se a gente faz alguma coisa que está fora, a gente volta e recalcula a rota. Por quê? Porque trabalhando em diferentes empresas, sempre na área de RH, eu comecei a identificar que era assim, ó, a gente fala uma coisa, mas a gente vive outra. Sim. Eu costumo dizer que, assim, missão, visão, valores, tá no quadro da parede. Se você entrar em 10 empresas, as 10 são a mesma coisa. Aí você olha para o cotidiano e você fala, gente, não tem nada daquilo que está escrito ali, está sendo feito aqui na prática. Né? E o que me matava mais nessas situações era assim, ó, nós somos uma empresa certificada como uma das melhores para se trabalhar, e as pessoas tomando Rivotril, se afastando por burnout, com depressão. Sim. Eu falava assim, gente, o que adianta eu ser a melhor para trabalhar se eu tenho um rastro de sangue atrás de mim? E hoje isso está virando até um ponto, né, Camilo, que hoje é lei, né? A empresa, com a NR1 agora, ela tem que se responsabilizar por esses impactos psicológicos e emocionais também. Né? E a que ponto chegamos, né? De precisar virar uma lei para que eu possa entender que, de fato, eu preciso cuidar do meu recurso humano. Sim. Que sem ele eu não tenho meus outros recursos, né? Deixa eu só pegar esse outro gancho que você falou, porque assim, por que no início eu falei do livro, né? Não deixa a vida me levar. É a mesma coisa que você me contou, né? Também entrei numa carreira, porque é a carreira que aconteceu, as pessoas, tem um emprego aqui para você, vem aqui e você continua. E trabalhei numa grande empresa, uma empresa muito conhecida por uma cultura muito pesada. Chegou em um momento, eu adoeci muito seriamente, e tudo isso que você está dizendo aí, porque a pressão era muito grande, e eu parei um dia, tive que parar mesmo, por questões de saúde, parei e fui me repensar, né? E eu descobri isso que você descobriu também. Eu falei assim, sabe por que eu gosto de fazer de tudo que eu faço aqui? Treinar a minha equipe. E aí eu tracei um plano, eu quero ser professor. Aí tracei esse plano a partir dessa decisão. E ela só chegou porque eu cheguei num limite. Porque quando a gente está no meio, eu digo que a gente às vezes fica preso numa gaiola de ouro da profissão. Porque você já tem um salário, você já tem um emprego, você fica ali, você está super insatisfeita, doente, e você segue naquele negócio que te adoece. Só quando você chega num limite é que você percebe, não é isso que eu quero. Né? É difícil, eu digo que o protagonismo na carreira é muito fácil a gente falar, não, você tem que ser o protagonista, mas para muitas pessoas, tomar essa decisão é dificílimo, né? Porque a pessoa está presa em um modelo ali, até um modelo mental mesmo, que as pessoas, a família pressiona, você vai fazer o quê? Você é louco, você vai abandonar tudo, você vai largar um salário de tanto para ganhar tanto, e às vezes você tem que fazer essa decisão. E aí eu queria que você falasse bastante, antes da gente continuar no protagonismo, dessa área de treinamento, porque treinamento e desenvolvimento eu vejo, não sei, posso estar falando uma besteira, eu vou te falar da minha experiência. Durante muito tempo eu dei treinamento e dou até hoje treinamento para empresas. E eu percebo que as empresas no Brasil, quando tem excesso de mão de obra, ou seja, está fácil de contratar, o desemprego está alto, elas param de investir em treinamento. Ela fala, treinamento não precisa não, eu pego no mercado e coloco aqui. Agora esse mercado virou um pouco, né? Nós estamos com uma falta de mão de obra. E eu vejo as empresas começando a se preocupar com treinamento e desenvolvimento.
quando deveria ser algo que a empresa sempre deveria investir. Sim. Né? Eu queria que você aprofundasse um pouco assim, na importância da área de treinamento e desenvolvimento nas empresas. Perfeito. É exatamente isso. E, na verdade, o que eu tenho visto é que ainda, infelizmente, embora algumas empresas estejam investindo no treinamento pela falta de mão de obra, elas vão para o técnico. Quando, na verdade, a gente tem que olhar para o comportamental, porque todo mundo enche a boca para falar, nós contratamos pelo técnico e demitimos pelo comportamental. Então, desenvolve o comportamento, caramba. Tipo, fala disso, né? Fala disso, vamos lá, né? Então, assim, é uma área que as empresas, infelizmente, ainda veem como custo, não como investimento, porque realmente é um investimento que muitas vezes acaba sendo mais alto, e que eu acho que isso é um mal até da área de recursos humanos, dificilmente as pessoas medem o retorno. E eu acho que esse é o grande pecado da área de treinamento. ROI, né? É o ROI, exatamente. É isso, porque as empresas elas falam, beleza, eu vou dar um treinamento aí de comunicação, de feedback, e aí? O que isso vai me trazer de retorno? Caramba! Vamos analisar o seu turnover, ele vai melhorar, ele vai piorar? Vamos analisar a satisfação das pessoas? Exato, vamos aplicar uma pesquisa de clima aqui, deixa eu ver, olha aqui, vamos comparar antes do treinamento e depois, vamos comparar as metas, elas estão sendo entregues mais ou menos, né? Então, eu vejo uma outra coisa, Camila, não sei se você tem essa impressão, para muitas empresas, elas veem o treinamento meio que como uma pílula motivacional, né? Aquela coisa assim. Por isso que eles gostam de contratar. Eu não tenho nada contra, mas eles gostam de contratar esses grandes palestrantes que você paga milhares de reais. Não, eu fiz uma palestra com aquele cara que é top. Que não adianta nada. Às vezes o cara não sabe nem o nome da empresa que ele está dando a palestra. Exato. E motiva durante 2 dias, as pessoas batem palma, e daí a 2 dias você voltou para aquele clima pesado. Exato. E eu vejo que talvez a dificuldade de medir o ROI é exatamente porque se fala, às vezes, alguma coisa no treinamento, mas a prática continua sendo a mesma. Né? Você fala de comunicação, eu acho que é uma das coisas mais importantes, um dos maiores problemas que tem nas empresas é a comunicação. E aí você dá um treinamento, mas todo mundo continua se comunicando da mesma forma, principalmente os líderes. Né? Exatamente. Eu falo sempre isso também, da comunicação, né? Eu acho que ela é um grande problema, e aí as pessoas falam assim, porque aqui não tem comunicação. E o que eu tenho visto em algumas empresas é que o problema é justamente o oposto, é o excesso de ferramentas para a gente se comunicar. Então eu tenho Teams, eu tenho WhatsApp, eu tenho e-mail, eu tenho telefone, e aí cada um tem a conversa do dia a dia. Essa daí tá extinta, né? Tá escassa. E aí as pessoas elas falam assim, mas eu mandei um e-mail pro fulano, mas ele não leu o e-mail. Caramba! E aí é justamente isso. Levanta e vai lá no fulano. Cadê a relação? Né? Então a comunicação, a grande parte dela é esse relacionamento, né? É você estar em contato com o outro e conhecer o perfil do outro e saber que, olha, se eu conversar com você explicando passo a passo, já que você gosta de processo, você vai entender melhor do que eu chegar e falar para você assim, imagina uma cena, você não vai imaginar, porque não é do seu perfil, exato. Só que como que eu descubro isso? Na convivência. Eu vejo assim que isso é muito comum, não é, nas empresas, né? Eu dou consultoria para empresas em processo de reorganização, de profissionalização. Os líderes, principalmente aqueles antigos, eles falam assim, não, mas eu expliquei. Eu falo assim, mas você viu se ele entendeu? Exatamente, eu sempre falo isso também. Ele não entendeu, então não adianta, você não... E uma frase que eu sempre falo nas empresas é o seguinte, me explica como se eu tivesse 5 anos de idade. Ou seja, me explica passo a passo, porque eu não sei, eu não sou da empresa, eu não conheço esse processo. Então, e essa questão da comunicação, eu acho que na verdade ela vai para fora da vida profissional, sim, né? Sim. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de conversar com as pessoas do nosso relacionamento, com os nossos filhos, com todas as pessoas. A comunicação tem se tornado, isso que você falou, de que a comunicação, isso que nós estamos fazendo aqui, ó, bater papo, acabou. Sim. Né? Porque as pessoas não falam, a pessoa está no celular e te manda uma mensagem. É isso mesmo. Né? E isso quebra, porque a comunicação, ela não é só o que você fala, é a sua comunicação não verbal, é a sua entonação de voz, o tipo de termo que você usa. A minha esposa, ela brinca o seguinte, ela fala assim, eu sei que você está nervoso quando você começa a falar igual mineiro, porque eu sou mineiro, mas moro muito tempo. Quando você começa a cortar as palavras pela metade e falar muito rápido, você está nervoso.
É isso. É um entendimento, né, um conhecimento sobre a forma como você se comunica, que às vezes a gente perde isso nas empresas. Sim. Né? E o verbal é 5% só, né, do que a gente comunica. Então o resto, todo o resto, né, o resto é tudo, na verdade. E aí, mais uma vez, a gente vai para o protagonismo, né, porque aí a gente entra nessa história. Eu mandei um e-mail, se a pessoa não leu, o problema é dela. Não, o problema é seu. Eu falei, se ela não entendeu, o problema é dela. Não, o problema é seu. Você que não se comunicou. Você que não soube se posicionar, você que não garantiu que essa comunicação acontecesse. Então, cadê você nesse negócio? Você, como treinadora, deve passar por essa experiência que, às vezes, você chega com um material pronto para dar um treinamento e você fala e você olha para as pessoas que estão ali e você não entenderam nada. Deixa eu explicar de outra forma, né? Isso porque mesmo. Às vezes nós temos que adequar a nossa linguagem ao que a outra pessoa fala. Mas você falou uma coisa interessante que eu queria retornar aqui, porque eu acredito muito nisso também. Você falou assim, existem os vários subsistemas, né, do RH, mas você tem que olhar isso de uma forma conjunta, né? Porque, por exemplo, quando você recruta bem, seleciona bem, todo o resto é mais fácil. Exatamente. Você achou uma pessoa que tem um fit cultural com a empresa, né? É mais fácil essa pessoa continuar a sua carreira. E você falou do recrutamento e seleção, e eu acho que eu tenho duas visões sobre a área de recrutamento e seleção. Ela é uma área muito cheia de mito, e meio cheia de preconceito. Sim. Então, assim, a pessoa que estudou na escola X é melhor do que a pessoa que estudou. A pessoa que trabalhou na empresa Y é pior ou melhor. E nada disso é verdade. Não, exatamente. O que você tem visto? Eu sei que você hoje está mais no treinamento e desenvolvimento, mas a sua consultoria está em todas as áreas. O que você tem visto desse uso cada vez mais frequente das tecnologias, principalmente das inteligências artificiais, no processo de recrutamento e seleção? Você tem sentido alguma mudança nesse sentido? Sim, muita, né? Na verdade, assim, eu falo que tem duas vertentes essa questão da inteligência artificial, né? Porque a gente vê muita crítica, porque a plataforma tal, o pessoal nem vê o currículo e já reprovou e tal, enfim. Eu acho que são duas coisas. Primeiro, que as pessoas precisam entender que, porque a plataforma tem muitas etapas. Quem determina as etapas é a empresa, não é a plataforma. Então, se o processo seletivo ele tem muitas etapas e você está incomodado com isso, nem se candidata. Porque provavelmente vai chegar um momento que esse fit não vai rolar. Né? Então, o processo seletivo ele é dos dois lados. Não é só a empresa que está selecionando. Você também, como candidato, tem que selecionar. Mais uma vez, tem que ser o protagonista, tem que ser o dono do processo, do seu processo. Então, eu sempre digo isso. E aí, até como dica, né? Quando eu vou me candidatar a uma vaga que usa inteligência artificial, eu preciso ler o que está escrito. Eu preciso ler. Então, se lá na vaga está falando assim, eu preciso de um analista de RH para fazer recrutamento e seleção, e no seu currículo não tem a palavra recrutamento e seleção, você não vai participar do processo. É simples assim, você tem que saber casar, de achar que eu tenho um currículo pronto, eu mando ele para todas as coisas, ou que eu preencho todas os formulários da mesma forma. Não existe, né? Não existe. Até o LinkedIn, né? A gente tem que estar sempre adaptando e arrumando, enfim. Mas é isso, assim, realmente a inteligência artificial, eu falo que ela vem para o bem e para o mal. Como toda tecnologia. Como tudo. Mas que por trás da inteligência artificial tem uma inteligência real, porque senão ela não existe. Sim. Eu tenho participado de alguns grupos de estudo de recursos humanos sobre isso, né, sobre o uso da inteligência artificial nos processos em geral, mas no processo seletivo eu acho que ele tem sido mais utilizado. E essa é exatamente isso que se fala, né, assim, não adianta, a ferramenta te ajuda, por exemplo, a triar centenas de currículos mais rapidamente, mas você tem que ter uma pessoa por trás, né, fazendo isso. E você falou uma coisa interessante na sua fala, que é a seguinte, quando eu escrevi aquele outro livro ali, do desemprego à recolocação, foi naquele momento ali, 2017, 2018, que estava um alto nível de desemprego, muita gente desempregada, acho que foram os recordes de desemprego. Muitas pessoas, aconteceu uma característica naquele momento, que muitas pessoas que achavam que ia trabalhar a vida inteira numa empresa só, com 40, 45 anos, 50, ficaram desempregadas pela primeira vez na vida. E você falou uma coisa que eu falo ali, que é o seguinte, você ficou desempregado, não era o que você queria nesse momento. Talvez você estivesse numa gaiola de ouro lá e você nem percebesse. Agora está na hora de você escolher. Exato. Tudo bem, eu sei que você precisa pagar suas contas, eu sei que você precisa se empregar,
Mas você vai arrumar um emprego igualzinho o outro, que você reclamava dele, que você adoecia, não está na hora de você repensar e falar assim, peraí, o que eu gosto, o que eu queria fazer, qual o meu sonho, e tentar vagas neste caminho, porque o protagonismo de carreira, às vezes, né, ele acontece muito nesses momentos de ruptura, né? Você contou alguns momentos de ruptura aqui, né? Quando você foi para Salvador, você já tomou uma decisão. Exatamente. Quando você voltou para São Paulo, você tomou outra decisão, né? E até quero falar um pouco sobre essa decisão, que é empreender, que é outro universo. Outro universo, né? Então, eu acho que o protagonismo, ele acontece também nos momentos de crise, né? Nos momentos de decisão, nos momentos de mudança. É onde você toma uma decisão, eu quero ir para outro caminho. Então me conta a história de empreender. Conto. Até só para fazer Pode, desculpa. Antes disso, outra coisa que eu sempre digo e que está muito ligado ao protagonismo, e que eu falei aqui a respeito da minha empresa, é você ter o seu propósito. Sim. Que é isso que você falou. Então, assim, poxa, o que eu quero para mim? Né? E eu sempre falo para as pessoas que assim, o propósito é você parar e pensar assim, que legado eu quero deixar? Quando eu me for deste mundo, o que as pessoas vão falar? Poxa, que bom que ele ou ela fez tananã. E o que é esse tananã, né? Então, e aí isso se liga ao protagonismo. Sim. Então, uma vez que eu defino o meu propósito, onde eu quero chegar, o que eu quero ser, aí eu vou batalhar para isso. E aí, então, indo para o meu empreender, foi exatamente aí que eu trouxe esse protagonismo, né? Porque, como eu falei, eu estava cansada já de ver vários cenários que não faziam sentido para mim, e eu sou uma pessoa do mundo das ideias, eu gosto de viajar um pouco. E aí, eu sempre levava muitas sugestões pelas empresas onde eu passei, né? Sugestão de melhoria e de práticas de mercado mais atuais, enfim, e muitas vezes, na maioria delas, eu escutava um não. Mas não era um não, tipo, não vai. Era um não que para mim não fazia sentido. Então, que você trouxe, por exemplo, eu trabalhei numa empresa onde a gente, para fazer um processo seletivo específico, eu só poderia passar as etapas lá, né, passar para a próxima etapa, os candidatos que viessem de uma faculdade nota A no MEC. Aquilo para mim não fazia sentido. Eu falava assim, gente, pelo amor de Deus, vamos mudar isso? Não. Você tem ótimos alunos em faculdades particulares tidas como ruins, e você tem péssimos alunos em faculdades. Exatamente. Né, então era isso. Enfim, e aí eu comecei a ver essas coisas, e aí eu sugeria as melhorias, e as pessoas falavam, não. E aí o que me mata. É um não sem razão, né? Não, porque a gente sempre fez assim. A gente fez assim e deu certo. Pra que a gente vai mudar? Caramba, vai mudar porque o mundo está mudando, porque as coisas mudam o tempo inteiro, é só por isso. Às vezes eu tenho que falar para as pessoas, assim, principalmente as mais novas, eu acho que elas não entendem isso, mas alguns mais velhos também. De vez em quando você tem que falar assim, você sabe que existia um mundo sem celular, que existia um mundo sem computador, que existia um mundo sem internet? É isso mesmo. E nós mudamos, nos adaptamos, nós viramos outras pessoas. Exato. E isso vai... hoje eu ouço muito, depois quero a sua opinião sobre isso, porque eu não concordo muito com o que dizem. A gente ouve muito assim, essa geração aí não quer nada. Todas as gerações que entraram no mercado ouvimos isso. Sim. Tudo bem, é uma geração que pensa de uma forma diferente, como todas pensaram. A gente tem que entender o que motiva essas pessoas. Exato. Mas desculpa, te cortei. Imagina. Volta aí na sua... Bom, enfim, e aí pensando nessas questões, realmente eu quero levar a humanização para as empresas, eu quero mostrar para a empresa que isso que eu estou pensando, eu não estou tão louca assim, Sim. porque tem outros lugares que praticam e que têm melhores resultados. E aí veio o meu protagonismo, né, e aí numa conversa com meu marido também, eu cheguei e falei, olha, eu tenho duas alternativas, ou eu sigo no mundo de CLT, ou eu vou abrir a minha empresa. E o meu marido, ele sempre teve uma veia muito de empreendedor, muito. Aí ele foi a primeira pessoa, falou, não, você vai abrir uma empresa, vamos lá, eu vou te ajudar no que for necessário, tal, não sei o quê, e aí surgiu a CN, né, então a CN surgiu nesse primeiro momento como uma consultoria de treinamento, e aí, como eu falei, né, meu marido com uma veia empreendedora, um ano depois ele também largou tudo e veio. Então hoje vocês dois estão juntos. Hoje nós somos sócios, e ele veio para somar também, Sim. pensando justamente nessa questão do protagonismo, né, e aí tem dado super certo, porque ele agrega, né, eu sou Sim. psicóloga, ele é administrador, então a gente tem as visões... A sociedade, né, ela é muito complexa, e eu sempre digo que você tem que pegar uma pessoa para ser seu sócio que te complementa, porque
você não tem todas as competências. Todo mundo é incompetente em alguma coisa. Sim. Né? Então você tem que trazer alguém que tem as competências que você não tem, né, para somar. E é interessante, assim, eu meio que fiz um roteiro aqui, mas um tanto de coisa vai surgindo no meio e o papo vai rolando. Você falou algumas coisas que são bem interessantes, né? Sobre essa questão do protagonismo, eu vejo que as empresas, o formato que as empresas têm, elas matam isso. A pessoa que quer ser, Sim. que quer dar ideia. Isso que você falou de, não, isso aí não funciona. A gente sempre pensa assim, não, isso aqui nessa empresa, isso não funciona. Isso mata uma pessoa que tem essa veia. Sim. E isso podia ajudar a empresa a se repensar, a se recolocar, mas as empresas têm medo da mudança, né? Principalmente aí na minha experiência como consultor, as empresas familiares, elas têm mais medo ainda. Muito mais. Muito mais medo e as pessoas ficam travadas ali naquele sim senhor, não senhor e deixam de ser protagonistas. E essa falta de protagonismo vai para um outro ponto que as pessoas falam assim, eu queria fazer isso, mas a empresa não me deu chance. Cara, não é a empresa que tem que te dar chance. Perfeito. Né? Você que tem que buscar. Se aquela empresa não está te reconhecendo, você tem que buscar outra. Justamente. Né? O caminho é esse, né? E aí, inclusive, já trazendo, né, para o processo seletivo também, uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes e para alguns candidatos também, né? Que a gente vai fazer na entrevista, tal. Quando chega lá no final, eu falo: você tem alguma pergunta? Tenho. A empresa tem plano de carreira? Aí minha vontade é falar assim: não pergunta isso, pelo amor de Deus. Carreira é sua. Isso, é isso que as pessoas precisam entender. Empresa nenhuma tem plano de carreira. A empresa, ela te oportuniza para que, se você tiver o seu plano, você consiga traçá-lo. São oportunidades. E aí é que entra o treinamento, aí que entram as avaliações de desempenho e tudo mais. Mas se a empresa não te der um treinamento que para você é fundamental, você vai ter que buscar isso. Vai atrás, justo, jeito, né? Exatamente. Mas eu vejo que aí entra um pouco naquilo que eu comecei a falar da geração. A minha geração, que é uma anterior à sua, se é bem mais nova, é uma geração que ouviu muito dos pais assim: arruma um empreguinho, e fica assina essa carteira e aposenta nesse empreguinho. Isso. A sua geração já é uma geração que assim, define uma carreira, fica nessa carreira, muda de emprego, mas fica nessa carreira. Romper com a carreira como você fez 2 ou 3 vezes era algo tido assim: nossa, a pessoa não sabe o que quer fazer da vida. Coitada, tá perdido. Tá perdido, exatamente. E a geração mais nova, ela não vê isso dessa forma. Ela entende o seguinte: a carreira que eu estou hoje talvez não exista daqui a 10 anos. A empresa, eu só vou ficar na empresa se ela estiver realmente sendo interessante para mim naquele momento. Se precisar, eu vou, e se precisar empreender. É que o empreendedorismo é mais complexo, né? Você sabe disso, ele precisa de muito mais competências. Mas hoje existe a possibilidade de você ter carreiras, projetos. Eu participo de um projeto aqui, eu participo de um projeto ali. Né? E isso talvez é que crie esta ruptura das gerações, porque a minha geração não consegue entender uma pessoa que não pensa que tem que ficar no emprego e aceitar qualquer coisa do emprego. Exato. Né? E aí a gente meio que se perde nesse negócio. Mas eu queria retomar um negócio que você falou muito interessante, que eu também acredito muito nisso, é legal, porque eu gosto de conhecer pessoas diferentes, porque a gente vê que tem coisas que você aprende, tem coisas que você confirma aquilo que você acha. A questão do protagonismo é uma delas, mas a questão do legado, ou do meu propósito, isso é muito interessante. Eu dou aula desde 2005, 2006. E durante muitos anos eu dei aula em graduação. Eu amava aquilo, mas dar aula em graduação não dá dinheiro. Aí um dia comecei a dar aula em pós e durante muitos anos, 10 anos, eu só dava aula em pós. E agora, de um ano para cá, eu voltei a dar aula para graduação. Por quê? Porque é a coisa do propósito. Você falou isso. O legal do treinamento, o legal de dar aula é assim: você toca a vida da pessoa. A pessoa te encontra alguns anos depois e fala: nossa, professor, aquele negócio que você me ensinou mudou minha vida. Aquela coisa que você falou naquela aula mudou minha vida. E o protagonismo muitas vezes não é o melhor salário. Sim. Mas quando você faz algo que realmente você gosta, você acaba se destacando. Não tem como não se destacar. Né? Agora, vamos trazer essa ideia do protagonismo, e eu gostei muito do que você estava falando sobre a empresa não ser dona da sua carreira, que é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem.
Como que eu coloco isso em prática? Porque eu acho que existe, às vezes, uma confusão entre empreendedorismo e ser protagonista da sua carreira. Sim. Porque nem todas as pessoas querem empreender, nem todas as pessoas têm a condição, a preparação para empreender. Sim. Mas isso não significa que você não pode ser protagonista da sua carreira, né? Então você que tem esses dois lados, já passou pelos dois lados, qual é a diferença para você em ser protagonista da sua carreira e ser empreendedor? Você ser protagonista exige, antes de qualquer outra coisa, autoconhecimento. Exige que você saiba quais são os seus valores. Exige que você saiba qual é a sua... Porque a empresa tem a missão, a visão e os valores, e os seus. A missão é o nosso propósito, né? A minha visão, onde eu quero chegar, o que eu quero ser, o que eu quero fazer. O que eu quero ser quando crescer? Exatamente. E o crescer, ele está em qualquer idade, né? Então, eu acho que a primeira coisa é tirar esse estigma de que, poxa, eu escolhi, agora tem que ficar nisso o resto da vida. Essa semana mesmo eu entrevistei um rapaz de 41 anos para uma vaga de estágio. Porque ele está fazendo faculdade, porque ele está mudando de carreira. E ótimo! Sim. Que legal! Então, assim, voltando, né, o protagonismo, ele exige esse autoconhecimento. Então, uma vez que eu conheço os meus valores e onde eu me sinto confortável, é ali que eu vou estar. Não importa se é empreendendo, se é sendo um gestor, se é sendo um analista, se é sendo um auxiliar, não importa, né, porque é o que você trouxe. Às vezes, a gente, no começo mais, eu acho, né, quando a gente é mais jovem, a gente vai assim, onde eu vou ganhar mais? Sim. O que vai me trazer mais retorno financeiro? E aí, com o passar do tempo, a gente entende exatamente o que você falou, que o retorno financeiro vai vir onde eu estiver feliz. Né? E eu sempre falo isso nos meus treinamentos aí de protagonismo e tudo mais, eu falo assim, olha, se você está neste emprego, neste trabalho, nesta função, pelo salário, qualquer trabalho paga. Roda Uber, vai ser caixa de supermercado, vai ser qualquer outra coisa. Porque nada é demérito. O que mais a gente vê, e eu vivi muito tempo em empresas grandes, é o seguinte, a pessoa está lá como diretor e a vida dele está acabada. Exatamente. Ele não tem relacionamento com ninguém, ele está infeliz, ele está doente, ele está fora não de tem contato forma, com a família, porque trabalha o dia inteiro. E acha que o dinheiro paga tudo, né? Exatamente. Então, assim, e aí é que entra essa geração, né? A geração Z, que tá... a pobre que está sendo massacrada, sim, né? Sim. É aí que eles entram, porque eu tenho a sensação de que eles já entenderam isso. Perfeito, muito antes da também, gente. Muito eles já antes. entenderam isso desde criança. Isso. E aí, porque assim, eu falo que a geração dos meus pais era isso, né? Entra, faz carreira numa empresa, fica lá e se aposenta. Eu falo que essa geração era a geração do ter. Por quê? Porque eu precisava ficar muito tempo numa empresa para eu ganhar muito dinheiro, para eu ter muitos bens materiais. E hoje, ter uma posição, um cargo, um nome. Isso, o status, né? Hoje, eu falo que nós estamos na geração do ser. Eu quero ser feliz. Eu quero ter qualidade de vida. É isso que eu quero. E aí é que entram as dificuldades, né? Porque quando uma pessoa, uma geração Z, né? Vamos lá, um Gen Z, para estar na moda, quando ele chega e ele fala numa entrevista, que nem viralizou um tempo atrás aí, o menino que falou que ele não podia trabalhar naquele horário porque ele estava na academia, eu acho ótimo. Que ótimo! É um equilíbrio que nós não conseguimos, a minha geração não consegue ter. Não, e tipo assim, ele já chegou e já falou, olha, esse horário eu não quero, então eu não sirvo para você, a sua empresa não serve para mim, sim. Um beijo, obrigada, tá ótimo. Só que as pessoas, as nossas gerações, o que elas fazem? A gente fica indignado, sim, com isso. Porque não foi isso que foi ensinado. Porque não foi isso que foi ensinado. E não é porque ele está errado, é porque a gente aprendeu de outra forma, realmente. Eu acho que é um protagonismo diferente, né? Assim, eu acredito também que tem uma questão de ciclo de vida, né? A pessoa está muito nova, não tem responsabilidade nenhuma, é uma coisa. Depois, quando ela casa, tem filho, é outra coisa. Mas eu acho que essa percepção que você falou que é a mais certa, assim, eles entenderam que eu não tenho que me matar de trabalho. A gente sempre ouviu assim, primeiro o trabalho, depois a diversão. Não, dá para você se divertir no trabalho, desde que você faça algo que tenha a ver com você. E eu queria voltar numa coisa, quando você estava falando da sua empresa e do propósito da sua empresa, você falou da questão da humanização. E isso, para mim, é uma das coisas que mais me chama a atenção quando eu falo com profissionais de RH e quando eu vejo as empresas também.
Teoricamente, RH Recursos Humanos. O próprio nome ele já é um pouco estranho, porque ele vem daquele conceito de que a empresa tem recursos financeiros, Sim. Recursos de conhecimento, recursos tecnológicos e recursos humanos. Então, a gente é visto como um instrumento de trabalho, basicamente. Hoje, cada vez mais se usam outros termos, gente gestão, gente cultura, né? Tem se usado outros termos exatamente para tirar esse estigma do recurso humano. Mas, apesar de que a área de recursos humanos se tornou nos últimos anos muito estratégica nas empresas, ainda falta essa humanização, né? Não muito. Só nas empresas, mas como na própria área de recursos humanos, ainda falta isso. Sim, né? Demais. Eu vejo isso assim, nos processos seletivos, né, que foi o que a gente trouxe aí quando a gente utiliza a inteligência artificial, ou então quando eu não tenho aquela empatia mesmo, né, de, por exemplo, que nem eu falei, eu entrevistei um candidato de 41 anos para estagiário. Muitas vezes a pessoa do recrutamento olha e fala, 40 anos, o cara vai fazer, não quero, o currículo nem vai embora. Sim. E tipo, não, peraí, vamos entenda a realidade dessa pessoa, por que isso? Por que nesse momento? Qual foi a decisão que levou ela a fazer isso? Beleza, né? E quando a gente vai para o treinamento, eu falo que assim, como você trouxe, né, as empresas elas gostam de chamar grandes nomes, grandes instituições, e essas instituições elas vêm engessadas. Então, se eu vou contratar um treinamento de liderança de uma instituição XYZ, ela vai chegar para você e vai falar assim, olha, gerente de RH, tá aqui, ó, o nosso treinamento de líderes é isso aqui, ó. A gente dá esse temas, são tantas horas. A minha fala é assim, minha linguagem é essa. E pronto, a gente utiliza essa atividades e é isso aqui. E a gente, lá na CN, a gente não faz assim, porque é isso, as empresas têm culturas diferentes, têm níveis de conhecimento, de instrução diferentes. As pessoas dentro dos cargos têm, né? Exatamente. Então, eu acho que esse cuidado, né, a gente fala que é um trabalho personalizado, mas não é personalizado sim, mas é isso, é empático. Sim. Né? É você olhar e falar assim, poxa, eu quero te ajudar, eu quero ajudar o seu time. O que a gente pode fazer para que você obtenha os melhores resultados e que eu fale a sua língua? Né, que é o que você falou, às vezes a gente chega lá no treinamento, começa a falar e tipo, você percebe que as pessoas não estão entendendo. Por isso, porque você chegou com um negócio quadrado. Eu tô acostumada a fazer assim lá fora, eu vou fazer aqui também. Não. Né, e falta essa sensibilidade para o RH. Você sabe que na área de consultoria, quando eu comecei com a consultoria, as pessoas, eu trabalhei muitos anos na Ambev, as pessoas falavam assim, nossa, você coloca os processos e a cultura da Ambev aqui? Eu falo assim, posso mandar seu time embora? Porque lá só fica quem dá resultado. Exato. É isso que você quer? Não, eu não vou pôr aqui a cultura da Ambev, os processos da Ambev. Nós vamos criar os seus, que tem a ver com a sua cultura, com o seu objetivo, com o propósito da sua empresa, que não é aquela cultura do Bradesco, do Itaú, da Nestlé, não serve para você. É outra cultura, você tem que desenvolver a sua, que não é essa daí. E interessante isso, né? Assim, a gente fala muito dessa questão da humanização, mas pode ser uma percepção minha, mas eu ainda percebo que no dia a dia das empresas, isso, no dia a dia, no cotidiano lá, ainda é aquela coisa extremamente fria. Sim, né? Sim. As pessoas ainda se relacionam de uma forma muito robotizada. Assim. É o problema da comunicação, acho que você falou disso, é um dos grandes problemas desse sentido. E aí, tem uma pergunta que não tem resposta, eu vou fazê-la para você, mas eu sei que não tem resposta, que é a seguinte, tá bom, essa geração está entrando, a gente falava isso da geração Y em 2000 e pouquinho, falava, nossa, a geração Y quer trabalhar, não quer isso, não quer ser, né? E ela hoje já está nos cargos de gestão. Né? Hoje quem são os diretores, os gerentes, os altos gerentes da empresa é a geração Y. E daqui a pouco a geração Z, ela está entrando no mercado de trabalho agora, mas daqui a pouco ela é um gerente, ela é um gestor. O que você vê para o futuro desta área de recursos humanos e também, assim, ampliando um pouco o futuro do trabalho como um todo? Olha, eu gosto de ter um olhar otimista. Então, eu espero realmente que todas essas críticas e essas queixas que a gente vem tendo dessa geração, que essa geração consiga mostrar o porquê desses posicionamentos todos. Né? E que traga, de fato, essa humanização, vamos dizer assim, porque essa é uma geração que não se apega a burocracias.
né? E eu acho que é isso que mata as empresas. Na verdade, não é a burocracia, é a burocracia, né? É isso que mata as empresas. Vamos fazer assim porque a gente sempre fez assim e sempre deu certo. Beleza, mas existem tantas outras formas de eu conseguir o mesmo resultado. Por que não tentar? Né? Por que não inovar, né? Por que não inovar? E aí eu espero assim que com a chegada dessa nova geração, que eles possam de fato experimentar, uma vez que a gente vai ter outras gerações nos cargos de liderança, né? E aí que a gente consiga de fato abrir um pouco mais a mente, mas é uma esperança mesmo. Eu quero pegar um gancho no negócio que você falou, porque na hora que você falou, eu falei, não, tem que comentar disso, mas a gente vai entrando em outros assuntos. Uma das coisas que mais me choca, eu disse lá atrás, que eu tenho a impressão que o processo de recrutamento e seleção é muitas vezes preconceituoso, né? E esse é um grande problema das IAs, que elas não podem repetir os preconceitos que nós temos. E nós é que treinamos as IAs, e às vezes elas repetem os nossos preconceitos. Você falou, a pessoa tem 40 anos, eu descarto o currículo deles. Eu falo, gente, olha que absurdo. Com 40 anos, você não está no meio da sua carreira. Se você começou, você não pode trabalhar menor de idade. Se você começou a trabalhar com 18 anos, aos 40 você tem 22 anos de carreira, mas você vai aposentar aos 65. Se aposentar. Você ainda tem mais 20, se aposentar. Você ainda tem mais 20, você está no meio da carreira. E as empresas falam assim, você é velho, não serve mais para a empresa. Como assim? Né? E aí eu vejo isso por ter muitos amigos que têm a minha idade, acima dos 50, as pessoas falam assim, nossa, eu não consigo mais arrumar um emprego, eu sou perdido, porque eu sou visto como velho, mas, cara, não sou, né? Eu ainda tenho mais 20 anos de mercado de trabalho, no mínimo. Exatamente. E isso é algo chocante para mim, né? E você acabou falando uma coisa que é a verdade, as empresas continuam olhando para isso. E agora eu quero fazer uma pergunta mais, assim, protagonista para você. O objetivo do Somos Mais Que Um é falar com 3 públicos. Primeiro, os jovens que estão escolhendo a carreira, né? Como eu disse, o início dele foram conversas com meu filho para dizer assim, o que é carreira, para que lado que você pode ir, o que você vai escolher. Segundo, tem isso que você falou e exemplificou, que está acontecendo muito hoje, que são pessoas que começaram uma carreira e lá pelos 35, 40, elas falam, gente, não era isso. Eu quero me reposicionar, eu quero mudar de carreira, eu quero virar estagiário, mas eu quero mudar de carreira. E a terceira coisa é essa minha geração que chegou mais na parte depois do meio da carreira e falou, meu emprego acabou, não existe mais, a minha profissão ela foi substituída por alguma coisa, aquilo que eu sabia fazer não tem mais o valor que tinha antes e eu preciso me reposicionar. Ou eu quero me reposicionar para algo que me dê mais qualidade de vida. Ou seja, o foco do Somos Mais Que Um é falar com pessoas que estão pensando, estão neste momento, né, de se questionar. E você contou várias etapas e várias experiências do seu protagonismo. Queria que você falasse um pouco com essas pessoas, assim, o que tudo bem, é legal falar, seja protagonista, tá, mas o que eu faço? Me dá o passo a passo. Sim, eu acho que eu já até meio que pincelei, mas a primeira coisa é se conheça. É a primeira coisa. Entenda quais são os seus valores. Como que eu faço isso? Como que eu faço para identificar os meus valores? Se questione, né? Abre lá, joga no Google, no ChatGPT, sei lá, quais são os valores de uma pessoa. Enfim, aí você vai ter uma lista. Você olha para aquela lista e escolhe 3. Quais 3 valores dessa lista que eu não vivo sem? Que eu ponho em primeiro lugar? Sei lá, honestidade, humanização e comunicação. Pronto, beleza. Eu vou começar daqui. Então, se eu vou procurar uma oportunidade CLT, uma empresa, eu preciso casar esses valores. Essa é a primeira coisa. E a empresa tem que ter valores próximos também. A empresa tem, exatamente, a gente precisa casar. E aí, a minha sugestão é, se possível, converse com alguém da organização antes. Por quê? Porque é o que você trouxe. Muitas vezes está lá lindo na parede escrito, mas na prática é bem diferente. Não, você falou uma coisa que gente, eu não tinha pensado nisso, mas é mais pura verdade. Esses selos, grandes empresas para trabalhar, melhores empresas para trabalhar, isso criou uma impressão, né? A empresa tem um selo. Será que é mesmo, né? Esse selo é dado por quê? Exatamente. Né? Qual é o processo para a gente chegar nisso, né? Então, a primeira coisa é isso. Se conheça, entenda quais são os seus valores, o que faz sentido e o que não faz sentido para você. E aí,
a gente tem duas coisas, né? Claro que a gente fala, não é só o dinheiro, não é só o dinheiro, mas a gente precisa do dinheiro para sobreviver, né? Então, assim, se eu estou no momento de transicionar a minha carreira, se organiza realmente. Poxa, nesse momento talvez eu não consiga ter determinadas regalias, talvez eu não consiga sair hoje ou amanhã, comer fora, não sei o quê, mas beleza, se estrutura aí para uns 3 meses. Não, e posso falar, não é só 3 meses, é mais tempo. É mais, mas assim, o tempo que você sente que vai ser confortável para você. Né? E conheça os prós e contras de tudo. Então, assim, poxa, eu estou com 50 a mais e eu quero empreender. Beleza, vamos lá, tá tudo certo. Só que vão ter altos e baixos. Tem os riscos. Tem os riscos, assim como qualquer outra coisa, né? Eu acho que as pessoas, às vezes, elas ficam nessa ilusão, né? De que, eu vou empreender e vai ser ótimo. As pessoas acham, é o que eu falo, que tem um problema que, assim, só se mostra empreendedores de sucesso, só se dá palestra sobre casos de sucesso, mas ninguém fala dos 70% das empresas que quebram no primeiro ano. Não, e fora isso, tem gente que fala assim, porque eu vou empreender, porque eu tô cansado de trabalhar. Deixa eu contar. Eu conto ou você conta? É isso, sabe? Quantas e quantas vezes meu marido tá pondo minha filha para dormir e eu tô trabalhando até 10 horas, ou vice-versa, estamos aqui no sábado. Então, é isso. Entender que nada é garantia. O CLT também não é garantia de nada. Agora está na moda do PJ, né? Vamos ser PJ. Não é garantia de nada. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter essas clarezas. Tudo vai ter os dois lados. Tudo vai ter a parte boa e a parte ruim. Agora, quando eu faço algo que para mim faz sentido, o ruim a gente releva. Né, eu costumo dizer que assim, quando a gente sai para trabalhar, a gente não sai todo dia feliz, rindo, que delícia, acordei 6 horas da manhã, vou trabalhar, que legal. Óbvio que a gente não vai assim, mas se eu vou todos os dias xingando, reclamando, aí tem um problema. Quando a pessoa vai para a empresa já, assim, nossa, meu Deus do céu, eu tô indo para aquele lugar, acabou, você não tem que estar ali. Não vai mais, exatamente. Eu gostaria até de contar um pouco, porque tudo que você está falando se encaixa muito no que eu vivi, né? O que eu vivi foi isso que eu falei. Cheguei num momento que eu tive um problema de saúde por causa de empresa, e eu acho que é importante você conversar com as pessoas que estão do seu lado. Às vezes, a gente acha, eu não vou fazer isso porque minha família não vai aceitar. E eu falo que foi muito importante na minha transição de carreira conversar com a minha esposa e ter o apoio dela. Eu falei, olha, eu não aguento mais, estou ficando doente, você está vendo, né? Eu estou doente, não aguento mais isso aqui. O que nós vamos fazer? Olha, eu quero dar aula, eu quero virar professor, mas isso vai levar um tempo, eu preciso fazer um mestrado, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer relacionamento nessa área que eu não tenho. Então, tem um processo, o meu processo demorou entre 3 a 5 anos. E nós sentamos e falamos, tá bom, o que a gente precisa fazer? E nós, naquele momento, ainda não tínhamos filho, a gente tomou a decisão assim, vamos diminuir nossos custos, vamos para um apartamento menor, vamos cortar isso aqui, vamos cortar aquilo ali, vamos viver esses 3 anos, eu ainda trabalhando na empresa com o mesmo salário, mas construindo este caminho aqui do outro lado, porque lá na frente, quando a gente decidir por esse caminho, eu tomar a decisão de sair, não vai ter grandes sobressaltos. E assim a gente fez. Foi um processo longo, demorado, difícil, de você abrir mão, de você ter que se dedicar, como você disse, trabalhar muito mais, porque você continua trabalhando naquela empresa, mas você está construindo do outro lado network, conhecimento, know-how, experiência, mas lá no final você faz a transição. Eu acho que às vezes o erro que as pessoas cometem e dá errado, ela fala, tá vendo, não devia ter feito isso, é porque ela quer fazer na loucura, quer fazer, vou largar tudo. Não se larga tudo, eu tenho conta para pagar. Exatamente. Né? Então, ou na loucura ou achando que vai ser tudo lindo e maravilhoso, né? Não, porque a Camila falou lá no podcast que eu tenho que ter autoconhecimento, agora eu já sei tudo, então agora vai ser maravilhoso. Não, não vai. Não vai. Não vai, não adianta. Tudo a gente tem os dois lados, não tem como, né? E aí a gente tem que trabalhar nossa resiliência, tem que trabalhar uma série de competências aí que estão sendo exigidas todos os dias. Né? Eu acho que a sua experiência com o empreendedorismo te mostra isso, né? Sim. Tem altos e baixos, né? Muito. Tem dia que você pega um grande cliente e resolve seu ano, e depois tem um tempo que você fica, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Exatamente, vou vender o almoço para comprar a janta. Você vê, quando o papo é bom, ele flui, já tem quase uma hora que a gente estava conversando. E eu queria te fazer uma pergunta que eu sempre faço, porque eu acho que é uma pergunta que, de certa forma, nos faz pensar. E eu acho que
o que você falou do protagonismo, essa é uma pergunta que a gente pode se fazer. Hoje, a Camila é uma pessoa que tem uma experiência profissional grande, passou por várias empresas. Você falou, nós nem conseguimos falar de algumas experiências suas aqui. Hoje é uma empreendedora, né, tem uma empresa já sólida, né, que vocês têm há algum tempo. O que é essa Camila? Agora, falaria para aquela Camila lá do início, que queria fazer publicidade, aí o pai falou, não, faz psicologia. O que é essa Camila, que passou por todas essas experiências, falaria para aquela Camila lá do início e sobre o que é o caminho? Sim, eu acredito que eu falaria o que eu falo até para algumas candidatas, às vezes que eu tenho os processos aí de estágio, de RH, enfim, e elas vêm perdidas, né, eu falo, é normal. Tá tudo certo, né? Eu acho que eu falaria isso. Olha, você não precisa decidir agora. Você não precisa levar isso escrito em pedra. A gente pode mudar a qualquer momento. Só segue. Só vai seguindo o seu caminho, que o próprio caminhar vai te levar a isso, né? A essa decisão. O caminho se faz caminhando. Né? Exatamente. O caminho se faz caminhando. Então, as decisões que a gente toma, elas refletem um momento, né? As decisões, por isso que elas não são eternas, refletem um momento. Então, naquele momento, talvez, se eu tivesse feito publicidade, hoje eu não estaria com a minha empresa, né? Eu estaria, sei lá, no mundo corporativo, ou até teria largado e feito psicologia, não sei, então... E esse momento não é só seu, né? É um momento social, é um momento familiar, é um momento seu também, sim, né? Sim, exatamente. Então, a gente precisa, eu acho que sempre entender isso, né? As nossas decisões, elas são tomadas de acordo com aquela realidade daquele momento. Daqui um mês, um ano, 10 anos, é outra realidade, é outro momento. E nada me impede de mudar de ideia. Né? Aliás, é importante que eu mude de ideia. Não, eu gosto de fazer essa pergunta porque eu vejo, né, e acompanhando com meu filho e alguns amigos dele, existe uma ansiedade que eu tenho que escolhe qualquer coisa, vai dar errado, não tem problema. Isso. E outra coisa importante de dizer é a seguinte, né, e isso eu já ouvi pessoas falando isso comigo, falando assim, para você que já está aí, é fácil falar isso. Não, lá há 15, 20 anos atrás, eu não sabia nada disso. Eu também estava nessa posição, né? Nessa posição. Me arrependi de algumas coisas, errei algumas vezes, andei para trás muitas vezes, sim, mas é o caminho, a gente faz ele caminhando, né? Eu acho que essa é que é a grande questão. Bom, e assim, eu vou pedir que você fale, né? Se quiser falar aqui com o pessoal, o que você quiser falar da empresa, depois lá na descrição do vídeo eu vou colocar lá o link da empresa também, e porque aí depois eu volto e encerro aqui, porque já foi 1 hora de papo. Né? Então, daria para ficar o resto da manhã. Bom, primeiro agradecer, né, pela audiência, dar muito prazer falar com pessoas que estão buscando aí esse posicionamento, ou esse reposicionamento, enfim. Contar da CN para mim é uma delícia, é um prazer. Mais uma vez, a gente tem esse propósito de inspirar, impactar positivamente pessoas e empresas. Então, se você está buscando um olhar cuidadoso no seu processo seletivo, entre em contato com a gente. Se você está buscando se desenvolver, a gente está aqui também para poder apoiar. E acho que é isso. Nós estamos aqui para cuidar de pessoas. Legal. Bom, pessoal, eu sempre digo, né, os papos são muito legais. Eu acho que o grande ganho que eu estou tendo de fazer no podcast é ter um tempo para conversar com pessoas. A Camila falou uma coisa que é verdade, a gente parou de conversar, né? A gente não se conversa mais. E conversar é algo muito rico, né? Você sempre aprende algo novo, você sempre tem uma experiência, vive as experiências da outra pessoa, vê o mundo a partir de um outro ponto de vista. A gente comete muito esse erro, né? A gente acha que o mundo somos nós, né? Sim. É sempre igual, e não é. E eu acho que o grande objetivo do Somos Mais Que Um, e por isso o nome, né? Somos Mais Que Um, é para mostrar que nem todos são iguais, todas as pessoas são diferentes, cada uma delas tem um caminho. O caminho não é reto, não é uma autoestrada, o caminho é uma trilha que a gente vai construindo, e qualquer ponto da carreira que você estiver, no começo da carreira, no meio da carreira, ou você está achando que está no final, mas não está no final, tem muita lenha para queimar, né? O caminho se faz caminhando. Comece, o importante é dar o primeiro passo. Então, obrigado por ter assistido, não deixe de seguir aqui o canal, porque a gente tem sempre muito bons bate-papos aqui, muito interessantes,
Até a próxima.